Muitas vezes nós acreditamos que o caminho que nós definimos é o caminho certo. Porém, ao longo da nossa vida, por mais que seja difícil aceitar e entender, nós percebemos e aprendemos que o caminho que nós escolhemos não é o caminho que, às vezes, na maioria delas, claro, que Deus escolhe para nós. Nós criamos um plano para a nossa vida, mas na maioria das vezes não é o plano que Deus cria para nós. E ao longo do caminho, ao longo do processo, as nossas expectativas vão sendo quebradas. Porém, novas vão sendo construídas. E com isso, nós entendemos que a vida é constituída por planos maiores do que os nossos. E é claro que toda a evolução exige um sacrifício. E hoje, nesse dia, IFR Podcast, eu já não sei mais qual é o 12, deve ser o 12, eu não sei mais qual que é, esqueci. Mas enfim, isso não tem problema, eu trouxe uma grande amiga que vai nos falar aqui sobre a história dela e também, claro, falar sobre a empresa dela, que é incrível. E ela perguntou antes, agora há pouco, antes de começar, se era ao vivo. Não é ao vivo, porém não tem corte. A não ser, claro, que aconteça. E se você perceber que deu uma quebrada, é porque teve um corte. Mas daí é coisa nossa, você não tem que saber. Marcela, minha irmã, seja muito bem-vinda. Espero que você esteja bem. Como está se sentindo, minha irmã? Obrigada, Fábio. Estou muito feliz de estar participando, né? Finalmente do teu podcast. Tô aqui, pronta para a gente começar a conversar. A Marcela disse, agora, por detrás dos bastidores aqui, que ela não falaria nenhum vício de linguagem. Ela disse um né agora. Então você que é aí de casa, que conhece a Marcela, faça anotações e depois cobre dela. Quem é você? Seu nome, Marcela Rigo. Tem um outro nome? Marcela Rigo. O que é o Rigo? Marcela Rigo. Na verdade, eu sou Marcela Rigo de Souza, né? De Souza. Mas muitos anos eu uso só o Marcela Rigo. E eu sou Marcela, sou empresária, tenho 34 anos, fazendo 35 daqui a pouquinho. Bom, eu sou empresária, mas também sou diretora de escola, né? O que a gente comentou que acaba me colocando aí mais uns 10 anos, eu não gosto muito desse título. E tenho hoje, então, uma faculdade, que hoje se tornou faculdade, como eu te comentei, né? Uma faculdade presencial em Canoas, com cursos semipresenciais, cursos à distância. E também tem um local de locação de espaços educacionais voltado para a área da educação. Legal. Eu lembrei, Marcela, ontem a gente estava falando sobre o Chaves, porque quando a Marcela falou que ela era diretora de escola, e é exatamente como ela fala, remete à imagem de uma senhora. Eu lembrei quem era a senhora. Não era a Dona Florinda. Não era a Dona Era Florinda? Era a bruxa do 71. Ai, pior ainda. Não, ela era a mais velha ali do Chaves. Eu lembrei depois. Mas que legal. Bom, hoje a sua faculdade é em Canoas, você mora em Canoas, mas você nasceu em Canoas? Eu nasci em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Mas sou de Canoas. De Canoas. Uhum. Quantos irmãos? Pela parte do meu pai, eu tenho 6 irmãos. E pela parte da minha mãe, sou filha única. Filha única, entendi. Como é que é a relação hoje? Você tem muito contato? Tem aqueles encontros de família? Como é que é? Não, eu não sou muito próxima dos meus irmãos. É um assunto delicado, né? Mas a gente não tem muita conexão, assim. Desde pequenininha eu sou só pra parte da família da minha mãe, não tenho muito contato com a família dos meus pais. Sabe que a gente cresce às vezes com imagens de famílias perfeitas. Uhum. Propaganda da Doriana, propaganda do Zafari. Eu também tenho uma distância muito grande do meu irmão mais velho. A gente sempre teve atritos e houve uma situação de uma conversa no ano passado, se não me engano, que naquele instante houve uma ruptura. Também nunca tive essa questão. E tô falando isso pra você porque as pessoas de casa também às vezes se sentem desconfortáveis em falar, olha, não tem uma relação, porque foi criada essa questão. O ideal seria, mas foi criada essa ideia de que a família tem que estar ali o tempo inteiro, que seria o ideal, mas isso não acontece. E aí você então, filha única da sua mãe? Filha única da minha mãe. Muito mimada? Como é que... Não fui muito mimada. Minha mãe era bem Caxias, assim, na educação. E
tinha muitas regras, eu tinha que seguir muitas atividades durante o dia. Mas eu acho que isso acabou moldando a pessoa que eu sou. Eu agradeço muito a minha mãe em função disso, porque eu vejo o quanto que essa rigidez que ela teve na minha criação fez com que eu me tornasse a pessoa que eu sou. Então, agradeço muito. Mãe, te agradeço muito por isso. Calma que a gente tem um momento aqui, a gente tem um momento exclusivo. Vitor, aquela música, o Vitor coloca uma música depois na edição, aparece. É uma música olhando especial. Pra sua mãe agora, sua mãe vai assistir, olhando pra sua mãe, vai tocar uma musiquinha de fundo lá, que o Vitor depois vai editar. O Vitor é craque nisso. Manda um recado pra sua mãe, aproveitando esse começo. Tem um lencinho aí? Mãezinha, te agradeço muito pela minha criação. Tu fez com que eu me tornasse essa pessoa que eu sou hoje. Eu sou muito grata por tudo que tu fez por mim. Tem uma musiquinha ali. Sabe o que é legal? Esses momentos, assim, fazer um podcast, gravar um vídeo, porque a ordem natural é que a sua mãe parta primeiro que você. Uhum. Mas a gente não sabe como é a vida. Independente do que aconteça, isso vai estar sempre registrado. Anos e anos e anos e anos, isso vai estar sempre registrado. E você disse uma coisa interessante agora. Eu percebi, ao longo do tempo, que o processo de rigidez, a educação que a minha mãe me deu, a forma que ela me cobrou, que ela criou as diretrizes da minha educação, hoje eu vejo e sou muito grata. Quando foi que você viu isso como algo positivo? Como foi que você chegou a essa conclusão? Nossa, foi um processo, né? E aí a gente estava conversando um pouco sobre isso. Eu acho que ao longo da vida a gente vai criando essas camadas de personalidade, né? E aí a gente tem vários momentos que a gente vai fazendo auto-reflexões, mas eu acho que a gente não para muito para fazer essas reflexões sobre a vida, né? E aí, há um tempo atrás, eu comecei a fazer terapia. E aí, na terapia, eu comecei a despertar e pensar sobre as coisas da vida. E eu acho que foi aí que eu comecei a perceber. Na verdade, tipo, eu tinha muita mágoa por não ter tido meu pai presente na minha vida. Sim. E aí, eu comecei a fazer uma reflexão. E se ele estivesse presente, como seria a minha vida? E aí, eu percebi que por ele não estar presente na minha vida, fez com que eu conseguisse alavancar em algumas áreas. E vendo um exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A minha mãe, ela era uma pessoa muito rígida, né? Se eu não ia pra escola, ela, eu não queria ir pra escola, ela falava, não, tu vai ter que ir pra escola. Deu, não, mãe, mas eu não quero, hoje tá frio, tá chovendo, não, tu vai pra escola. E aí ela me colocava pra ir pra escola. Ou então, já aconteceu situações de eu tá dormindo e ela, vamos, Marcela, 5 minutos pra ir pra escola. E ela pegava um copo de água e jogava. Sério? Minha mãe era, eu falei, ela era Caxias mesmo, sim, né? E com o tempo, assim, eu comecei a perceber que a parte da escola, de eu ter essa constância de ir pra escola, eu fazia balé, ela não deixou eu, no meio do balé, quando a gente tá fazendo balé, a gente tem uma parte que é a preparação para a ponta. Nessa preparação para a ponta, dói muito, né? Tu tem que forçar muito o pé, tem que forçar muito a perna, então é cansativo. Nisso, eu queria desistir. Falei, mãe, não quero mais, não tô mais aguentando. Ela, não. Se tu começou, tu vai até o final. Agora tu vai concluir os teus... tu vai concluir a tua trajetória no balé. Tu só vai sair do balé formada. E aí eu comecei a perceber que eu sou uma pessoa que quando eu inicio algo, eu termino, né? Que eu tenho constância, que não importa se o dia não tá muito legal, eu tenho que fazer o que eu preciso fazer. Então eu percebo que isso formou a minha personalidade. Ao longo do tempo eu fui percebendo isso. E aí eu acho que a gente começa a se comparar também com outras pessoas, amigos, enfim, o ambiente externo. E começa a analisar a vida das pessoas e aí tu começa a entender alguns pontos. Então, por esse motivo eu enxergo assim que isso fez uma super diferença na minha personalidade, né? Sim. Desculpa, eu preciso fazer uma pergunta. Você fez balé? Os teus dedos são dedos tortos também? Os dedos como é que se chama? Joanete? Não. Não, os dedos não... Não tem. Porque quando a gente fala em balé, a gente pensa, claro... Óbvio, eu penso... Naquele pezinho porque nossa, o balé é extremamente difícil, acredito eu, é muito difícil. E a ponta que você diz é a ponta do pé? Uhum. Ah, a ponta do pé de ficar ali... É, a ponta do pé. E aquilo é difícil, é a parte mais difícil. Antes, na verdade, tu tem que ter uma
uma força na perna e no pé muito grande para tu conseguir ir pra Sim, ponta, né? sim. Então, essa preparação, ela é muito dolorosa, né? Sim. Tu tem que fazer muito exercício para tu conseguir ter a perna forte Sim. e o pé forte para conseguir subir Sim. na ponta. Interessante. Você disse uma coisa também muito legal ali sobre a imaginação de como teria sido a situação com a presença do pai. Uhum. E aí fez você reconhecer algumas coisas que essa falta te proporcionou a possibilidade de desenvolver habilidades que, enfim, tudo é subjetivo. E quais habilidades você teve que desenvolver, assim, observando a situação e, nossa, quais habilidades você desenvolveu, assim, nesse pensar? Na verdade, eu acho que aí a gente entra numa questão meio que de... meio que não, né? É uma questão mais de situações de trauma que a gente vai criando, né? E aí eu tenho muito a questão da rejeição e abandono. E esses 2 pontos eu enxergo que... eu acho que tu tem... Quando tu passa por uma situação dessa, tu tem 2 caminhos pra seguir. Ou tu te coloca no papel de coitadinho, né? Ou tu coloca no papel de, vamos lá, não tenho o que fazer, bola pra frente. E eu me coloquei nesse papel de bola pra frente e eu enxergo que isso fez com que eu tivesse muita garra pra conseguir ter o que eu tenho hoje, né? Tem a vontade de crescer, a vontade de ser alguém importante, uma pessoa bem-sucedida, e eu acho que tudo isso fez com que eu tivesse esse start, né? Sim. E nos diálogos com a sua mãe, assim, vocês já chegaram a falar sobre o seu pai? Falaram assim? Teve algum momento dessa conversa, como era? Ela não gosta muito, né, de falar sobre Sim. o assunto. Minha mãe é uma pessoa extremamente fechada, mas de vez em quando, assim, eu converso com ela e pego alguns pontos, assim, né? Meu pai, ele foi presente comigo durante uma parte da minha infância, mas não foi uma presença relevante Sim. para minha formação, Sim. né? E quem você era na infância? Assim, tentando buscar, você era uma menina mais quieta, você aprontava, você tocava o Eu acho que interfone e toda saia criança correndo. pronta, Já tocou o né? interfone e saiu correndo? Não, Ah, acho minha que irmã, não. Acho que eu que era... isso, minha irmã? eu tinha alguns... Eu era tensa É na infância. mesmo? Aham. Eu Incomodava era muito? da galera do fundão, sempre tive uma posição um pouco de liderança, assim, sabe? Sim, Entre os sim, colegas, assim. Eu tinha uma personalidade bem forte, assim, sim. com professores, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu tinha que estudar, eu tinha que fazer minhas coisas. E como a minha mãe era diretora de escola, Deus o livre ela Sim, ser chamada na escola claro. para receber algum feedback negativo, né? E quando você era Então, criança, qual era o imaginário do futuro? Assim, você consegue lembrar disso? Ah, o que que eu vou ai, ser? Fábio, eu tinha umas ideias meio, Fale pra nós, o pessoal tá assim, curioso. O pessoal quer minha mãe, saber. minha mãe tinha escola, né, e eu lembro que eu tenho muitas lembranças da minha infância, assim, entrando dentro de sala de aula, entrando dentro da biblioteca, enfim, eu tenho muito essa visão minha, assim, andando pelos corredores. Mas a minha ideia era... Eu gostava muito de animais, então a minha ideia era pegar toda a estrutura que a minha mãe tinha e criar um zoológico, criar Sim. Caramba, um espaço. sério? Eu queria ser veterinária. Sim, sim, sim. E aí eu pensava assim, encher de bichinhos pra eu cuidar dos Sim. bichinhos. Sonho de Caramba. criança, né? Me diz uma coisa, você falou agora muito importante, e aí trago já a reflexão para quem está assistindo. A palavra ser, ela é muito complexa. Porque quando a gente pergunta para as pessoas o que você queria ser quando crescer, elas falam o papel social, a ocupação. Mas ser é para além do fazer. Ou em algum momento você parou para pensar em o que você quer ser, ou o que você na infância gostaria de ser nessa jornada da vida? Ou seja, a pessoa humana que você queria ser? Já pensou nisso? Que a gente fala para as pessoas que... E o problema é que a pessoa cria a identidade dela baseada no trabalho. Eu sou aquilo, eu sou o trabalho. E aí, quando perde o trabalho, enlouquece, não sabe quem é, perde a sua... Ou seja, as pessoas, para fugir dos problemas, enfiam a sua cabeça dentro do trabalho, e tudo bem fazer isso em alguns momentos,
mas aquilo acaba anestesiando as suas frustrações pessoais. Então, quando a gente pergunta para as pessoas, o que você queria ser quando crescer? A grande parte delas fala o profissional. Poucas falam, olha, eu queria ser uma pessoa de valores, uma pessoa que construísse isso, que fizesse aquilo, e trazendo para esse campo. Quando chegar lá um memento mori, que se chama, aquele momento, assim, que também é um belo momento. Assim, claro que é dolorido. Qual a história? E se tivesse fizéssemos um livro dessa história, qual seria o título? Pergunta, hein? Nossa Se tivesse um título, Senhora. história, a Marcela, autora, e o título? Nossa. Fábio, que pergunta difícil. Não sei te responder Vamos fazer ela. de outra forma. Tá. Ok, houve, então, o momento da infância. A gente foi doutrinado a pensar ser ao trabalho. Profissional. Sim. Vamos mudar a pergunta. Quem você está se tornando nesse exato momento? Eu estava refletindo sobre isso há uns dias atrás, sobre a questão de qual é o legado que tu vai deixar, né? E como tu vai ser lembrado, né, na vida. E eu quero ser aquela pessoa que as pessoas do meu meio, as pessoas que eu amo, enxerguem eu como sendo uma pessoa empática, uma pessoa carinhosa, uma pessoa que responsável, uma pessoa que as pessoas queiram estar perto. Enfim, eu acho que isso é uma construção que a gente vai passando sobre momentos da vida que vão fazendo com que tu reflita sobre os teus valores, né? Mas eu sou uma pessoa extremamente família, assim, gosto muito de estar perto das pessoas que eu amo e busco isso, assim, cada vez mais. Você é do tempo dos Cavaleiros do Zodíaco? Sou, mas eu não tenho muitas lembranças, Não assim. tem? Tá, mas os Cavaleiros Zodíacos, eles tinham armaduras. Eles... quando tinha uma situação de desafio ali, eles... que nem os Power Rangers. Morfar, enfim. Existe uma Marcela que as pessoas olham. E aí, dentro dessas qualidades que você trouxe, das características que você trouxe, uma você não trouxe. Mas que talvez não tenha, que é a vulnerabilidade. Então, os Cavaleiros Zodíacos, quando eles enfrentavam uma situação difícil, eles colocavam uma armadura para se proteger dos ataques externos. Só que depois eles tiravam a armadura para continuar a vida. E muitas vezes a gente faz a mesma coisa. A gente usa uma armadura porque é necessária. A gente é bombardeado de situações que a gente não espera e a gente precisa se proteger daquilo. Só que aí chega um momento que essa armadura, ela, se não observada, ela se torna pesada. E a gente tem que tirar ela. O que você pensa sobre isso? O Fábio tá pegando pesado comigo. Eu sempre achei que a vulnerabilidade era sinônimo de fraqueza. Sempre. Sim, sim. E eu passei por um momento muito difícil da vida. Tu participou desse momento. Foi um momento onde parecia que tava tudo certo. Eu tava super bem profissionalmente, mas eu comecei a ter pânico de falar em público, né? Eu lembro direitinho que eu participei de uma reunião em São Paulo e eu tive que ter um momento de fala. E depois daquele momento de fala, eu comecei a ficar muito nervosa. E eu tive realmente um pânico, né? Eu comecei a ter uma visão turva. Enfim, foi um momento muito ruim, assim. E aí eu percebi que eu precisava, muito com a tua ajuda, né? Percebi isso, que eu precisava ser vulnerável, né? E passar por situações onde me colocassem em vulnerabilidade. E eu enxergasse a vulnerabilidade nos outros também. E isso foi um processo muito interessante para mim, porque me tornou mais humana enxergar o quanto as pessoas são vulneráveis, o quanto a gente é vulnerável e que não tem problema ser vulnerável. Então, eu acho que isso mudou muito o meu pensamento em relação à vulnerabilidade. Realmente, eu sou uma pessoa muito fechada, eu tenho que ter sempre uma postura, eu acho que muito por causa da minha criação,
né? Mas hoje eu enxergo a vulnerabilidade como algo normal, né? Que pode ser observado e não tem problema tu ser vulnerável. Você já viu o filme do Jim Carrey, o Show de Truman? Já Que é uma vi. exposição que ele é um ator que nasce. Querendo ou não, a nossa vida hoje, as pessoas levam a vida num show de Truman. Elas Uhum. expõem tudo da sua vida, elas mostram tudo. O que, de certo modo, dentro da psicoterapia, passa uma sensação de que elas querem provar algo para o mundo externo, e no mundo interno não é aquilo. E então, a todo momento, elas ficam postando coisa, mostrando a vida, felicidade, aquela coisa, elas se mostram na igreja, e Jesus isso, Jesus aquilo, mostrando para as pessoas que elas são fiéis a Jesus, como se Jesus tivesse um Instagram e ela tivesse que marcar ali. Será que a gente não, dentro dessa sua narrativa, a gente não poderia dizer que você é uma pessoa reservada? Reservada. Uma pessoa que cuida da própria vida, que sabe que não tem necessidade de estar expondo a sua vida, criando um show de Marcela, ali no caso. Então é uma pessoa reservada. E eu admiro muito isso. Porque normalmente não é isso que a gente tem na internet. A gente tem uma exposição, a gente quer mostrar que a gente está feliz, que o nosso relacionamento é incrível, Uhum. que tudo dá certo, criando uma ilusão. Né? Criando uma ilusão. Então, será que a gente não poderia chamar de uma pessoa reservada? Uma pessoa que respeita a própria vida, o seu próprio... Isso é muito bonito. Eu acredito que sim. Eu realmente sou uma pessoa que tento deixar, hoje em dia, tento deixar a minha vida mais no off, né? Porque Sim. eu acho que, na verdade, eu acho que o Instagram é um frame, né, do que acontece. É só um pequeno momento da tua vida. E essa não é a realidade, né? A gente acorda de manhã, a gente vai trabalhar, a gente passa por vários perrengues durante o dia, né? Então, eu enxergo que tu precisa ter esses momentos felizes ou não tão felizes na tua vida. Se tu quiser expor, eu acho que não tem problema, mas sim, me considero uma pessoa mais reservada hoje em dia. Muito bem. O que é raro. Que é raro. Você falou em família, você falou ali na sua mãe e na pouca presença, às vezes, com seu pai. E você pensa em futuro ser mãe? Você quer criar para frente uma família? Como você deslumbra isso, assim? Como você olha para o futuro? Já pensou nisso? Já pensei. Eu quero ser mãe, óbvio, né? Eu acho que faz parte de toda mulher ter esse momento. Eu acho que cada um tem o seu momento de vida, né? E, e eu quero sim ser mãe. Eu acho que no momento certo Deus vai plantar essa sementinha. Mas no momento agora é um momento mais Bom, enfim, eu tenho que conciliar muitas coisas ainda, Sim. né, para conseguir ter esse momento. Mas sim, desejo ser Quantos? mãe. Eu acho que uns dois, né? Uns dois. Acho que dois tá bom. Claro, é menino e menina, casal. Ou você tem para dois Ou. meninos. Ah, eu não tenho muito isso. Eu acho que o que vier tá tudo Quer mais um certo. café, mano? Quer. Eu Você acho aí que. que está assistindo, você poderia patrocinar o café também. Você da Três Corações ou Melita. Mas não, você não quer patrocinar, você nem assiste meu podcast. Não, eu tô nem aí pra você também, nem queria que você me patrocinasse. O Vitor aqui nos ajuda. Entendi, então você... Maravilha. Quero, só eu realmente acho que faltou, assim, eu ter um irmão presente na vida. Eu acho que é bom, né? Ter um É, irmão sim, quando não tem as brigas, né? sim, Mas eu acho que faz parte da vida tu dividir o momento de vida até depois, por questões assim, os pais ficam mais velhos, né? sim, Tem alguém pra contar, então acho que é interessante ter um irmãozinho, assim, né? sim. Então por isso que eu penso em ter mais de um, assim. Entendi. E hoje você tá namorando. Tô namorando. Namorando, maravilha. Nome, dá pra dizer o nome? Dá pra dizer o nome. Ah, não levei fé. A gente não vai dizer o nome. Se você quiser descobrir, você pergunta, entre em contato com ela. O relacionamento tá legal, Tá tá legal. bacana, Tá tudo interessante. certo. Interessante. E me diz uma coisa, para frente, então você quer ter filhos e o que você pensa depois, quando diminuir a velocidade do trabalho, que vai ser necessária, fazer o quê, assim? Comprar uma chácara, viver num sítio, ter
Olha, bichos. Fábio, esse é um dos nossos sonhos, viu? Ter um lugar assim mais isolado, né? Eu acho que a gente tem tanta informação, tanta coisa acontecendo no dia a dia que às vezes a gente só precisa ir para o meio do mato, assim, dar uma desconectada, né? Eu acho interessante essa ideia, mas a gente sabe que não tem como a gente viver assim hoje em dia, né? Sim. Não na nossa realidade, né? Eu preciso estar presente dentro da empresa, então a minha ideia é reestruturar. Ó, eu tenho um plano para isso, Tem um plano já. né? Tenho um plano para isso. Eu preciso reestruturar algumas partes ali da empresa para eu poder ficar um pouco mais ausente. Assim que eu conseguir fazer isso, eu acredito que a gente já consiga seguir tendo a família. Na época da enchente, ali, quando o pessoal de Canoas sabe os problemas que, não só de Canoas, mas de vários outros municípios, a Marcela, junto de uma equipe muito grande, claro, a Marcela ali como proprietária do local, mas uma grande equipe de pessoas, fez um trabalho muito interessante. Me traga, assim, uma linha do tempo disso. Pô, que bacana, eu tô ajudando, até você ver, pô, talvez agora eu preciso de ajuda, porque eu tive alguns momentos ali e vi que tomou uma proporção grande. Uhum. E aí, me diz, faça uma linha do tempo. Começou a enchente, começou os problemas, você ali, junto de algumas pessoas, decidiu, vamos ajudar. Faça uma linha do tempo até os últimos Nossa. instantes. Eu acho muito bonito. Claro que assim, o que aconteceu foi uma tragédia, né? Mas na minha trajetória, assim, eu enxergo que de alguma forma Deus me preparou para aquele momento. Eu enxergo muito isso, para mim é muito claro. Eu acho que só quem tem Deus presente sabe o quanto Deus acaba mostrando alguns sinais. E aí tu vai conectando os pontos, tu vai entendendo tudo que acontece. E, e eu tava num momento que eu tava com Deus muito presente na minha vida. E aí, quando aconteceu a enchente, eu lembro que eu entrei em desespero, comecei a ver a situação. E eu pensei assim, meu Deus, eu preciso ir pra rua para ajudar as pessoas. E eu não tinha muito como ajudar, na verdade, né? E eu peguei o meu carro e eu ia para os pontos de coleta, digamos assim, das pessoas, onde os barcos acabavam deixando as pessoas, eu pegava as pessoas e colocava nos abrigos. Só que chegou no momento que eu fiz isso, acho que uma manhã inteira, indo e voltando dos pontos, chegou um momento que eu comecei a ir para um local onde era abrigo, né? E chegava lá, tá lotado. Chegava em outro, tá lotado. Chegava em outro, tá lotado. E eu com as pessoas dentro do carro. E aí, pessoas, cachorro, todo mundo junto, né? A família ali. E aí eu pensei, bom, eu tenho um espaço, eu vou ter que fazer isso. Eu liguei pra minha mãe, eu falei assim, mãe, tu tá vendo como tá a situação? Dela, tô vendo, mas eu acho que tá tranquilo. Mãe, não tá tranquilo, tá? Assim, ó, não tem mais lugar, a gente vai ter que abrir o nosso espaço pra abrigar as pessoas. Dela, tu acha? Mãe, eu tenho certeza, não tem espaço. Ela, tá, vamos abrir? Só me dá um tempo aí que eu vou falar com algumas pessoas. E aí ela reuniu algumas pessoas da nossa equipe mesmo. E aí as pessoas foram para lá e a gente começou a organizar. Organizou, a princípio, 2 salas de aula para receber 20 pessoas. E aí a gente não tinha nada, Fábio. A gente não tinha colchão, a gente não tinha cobertor, a gente não tinha travesseiro, a gente não tinha nada para atender ninguém. E foi muito incrível que eu postei nas redes sociais falando, ó, tô abrindo o nosso local para receber as pessoas. Quem quiser vir, pode vir. E aí eu lembro que deu mais ou menos uma meia hora, começou do nada, não sei como isso apareceu, começou a descer já cobertor, começou a descer já colchão, algumas coisas, a gente começou a organizar. E deu 1 hora ali, já chegou um caminhão e as pessoas começaram a entrar. E aí a gente abrigou 70 pessoas. Caramba. Durante 20 dias. Foram dias super intensos. Eu não dormia praticamente, Sim. né? Muito preocupada com toda a situação. Mas, ao mesmo tempo, foi gratificante, assim. Conheci muita gente legal nesse processo. Eu acho que a questão da vulnerabilidade, ela acabou
estando muito presente, eu lembro muito de umas pessoas que estavam chegando, eu lembro muito de uma senhora que ela chegou para mim, e ela chegou no pátio da faculdade, sentou num banquinho que tinha, e ela tava ali e deu, oi, seja bem-vinda, né? Quer comer alguma coisa? Tem banana, tem café, come alguma coisinha, quer uma água? E ela, eu posso te pedir um favor? E eu pensei, claro, né? Vai me pedir alguma coisa, um cobertor, enfim. Dela, tu me dá um abraço? Ah, eu não acredito. Sim. E aí, nesse momento, claro que eu te dou um abraço, eu abracei ela começou a entrar em desespero, começou a chorar muito. E ali eu percebi que, às vezes, o que a gente mais precisa é um carinho de uma outra pessoa, né? Só por estar passando por um momento delicado da vida. Então, esse foi um exemplo. Nossa, eu tenho vários exemplos, assim, que acabaram acontecendo. Então, pra mim, foi muito gratificante, assim, participar desse momento. Teve um aniversário que aconteceu com uma das pessoas lá dentro. E foi muito legal, porque ele era um menininho, ele queria muito ter um aniversário diferente. E aí a gente decorou todo o espaço. Então, foi muito bacana, assim, passar por isso. Só que eu precisava voltar, né? Precisava continuar as atividades, enfim, né? Os alunos precisavam voltar pro local. E aí eu fiz um trabalho, falei com a prefeitura, conversei com eles, tive outras pessoas envolvidas também, alguns empresários de Canoas que acabaram me ajudando. E aí a gente conseguiu retirar as pessoas do local, transferir elas para uma escola pública, e aí a gente voltou às atividades. Né? Ainda com muita doação, entregando e ajudando muitas pessoas, mas de uma forma diferente. Viktor Frankl, que é o criador da logoterapia, ele viveu em campo de concentração e ele trouxe que o ser humano é dividido em duas espécies, porcos e santos. O mesmo ser humano que dá a própria vida para o outro é a mesma espécie que tira a vida do outro. Ele falava que o mesmo ser humano que entrava na câmara de gás com o coração nos lábios olhando para cima era a mesma espécie que criou a câmara de gás. Dentro dessa reflexão, Marcela, você conviveu com muitas pessoas de perfis diferentes, personalidades completamente diferentes, do extremo, enfim. Me diga, qual cena desta santidade, desta pessoa que você viu que estava ali, por mais que estivesse sofrendo, ela estava se dedicando aos outros, e dos porcos, da pessoa que estava ali recebendo uma oportunidade, recebendo um carinho, vendo a dificuldade dos próprios colegas ali e mesmo assim se comportava de modo porco, assim, era ruim, era mal, era, sabe, você conseguiu olhar esses dois extremos, alguém sofrendo, se dedicando ao outro e alguém que tinha comportamentos assim que não eram bons, não eram legais. Eu acho que a gente passou por algumas situações, assim, comportamentais, assim, que não foram legais, mas eu não me atentei muito a esse detalhe, assim, não, realmente, eu acho que isso acontece, mas não foi algo que me marcou aqui para eu poder te expor, assim. Agora vamos trazer essa mesma pergunta para outra esfera. Pessoas que estavam ajudando, pessoas de todo o cenário. Você conseguiu ver pessoas com condições que poderiam ajudar, negligenciando, sendo espertas? Obviamente, nós não vamos dar nome de ninguém aqui, mas desviando algumas questões, se retirando da cena, se comportando como um porco e outras pessoas ali ajudando. Você conseguiu ver esses dois cenários? Sim, muito presente, E assim, apareceu mais nesse momento? Esses dois apareceu mais. cenários? Até, na verdade, das próprias pessoas, assim, a gente fez uma ação de colchões que foi muito forte, a gente conseguiu mais de 250 mil só em colchão, e, e tinha pessoas que acabavam pegando colchão e que não estavam precisando, né? A gente não tinha como ter esse controle, a gente tinha que acreditar na pessoa. Então, isso, de fato, aconteceu. Outras coisas que aconteceram também, isso aconteceu muito forte, e eu tenho propriedade para falar, porque aconteceu dentro do meu estabelecimento. Teve
um órgão público que chegou lá e queria intervir na minha ação e pegar todas as doações, né? Sim. E aí eu falei, o espaço é meu, ninguém vai entrar aqui dentro, né? E se tiver que fazer alguma coisa, então vem com um documento aí dizendo que eu preciso fazer isso. Porque a gente estava num período eleitoral também, né? Então, houve, sim. Sim. Essas questões, assim. Pessoas também pegando uma cesta básica comigo, indo ali na outra esquina, pegando outra cesta básica sem necessidade. Sim. Então, ou pessoas pegando cesta básica e vendendo por R$30. Aconteceu também, que a gente ficou sabendo. Mas eu acho que, né, são coisas da vida, assim, E teve de outras cada um, né? que ajudaram muito vocês. Teve outras Muito, pessoas. muito. Nossa, Algumas amigas suas que eu vi ali ficavam sim, direto. amigas minhas, também, assim, pessoas que eu conheci pelas redes sociais, teve, enfim, infoprodutores que me ajudaram financeiramente, teve artista que me ajudou financeiramente. Então, acho que foi um momento muito legal, assim. Eu acho que aí o Instagram foi utilizado por uma maneira correta, né? Legal. Que fez com que as pessoas pudessem ter uma ideia da proporção do que foi. Sim. E também conseguissem ajudar a gente de uma maneira legal, assim. Interessante. Antes de eu tenho que partir para outros assuntos, mas você disse um ponto muito interessante. Antes dessa narrativa. Naquele instante, eu estava muito próximo a Deus e senti que aquele momento era um momento que, por eu estar próximo a Deus, aquilo me fortaleceu e eu estava preparado para agir. Naquele momento você usou essa palavra. Naquele momento. Passou-se toda essa situação, a vida aconteceu de várias formas, voltou para um lado e rodopiou, é uma loucura. Naquele momento. E bota loucura. Meu Deus, né, minha irmã? Hoje, minha irmã, como é que tá essa sua relação com Deus? Eu acho que é uma rotina diária, né? Deus, ele tem que estar presente em todos os momentos. E tu precisa buscar essa conexão, né? Tu precisa ter os momentos de reflexão, leitura de Bíblia, né? Para tu poder fazer uma autorreflexão, uma meditação com Deus. E aí tu começa a enxergar os sinais. Hoje eu não tô tão na rotina, assim. Eu tenho as minhas leituras que eu faço na Bíblia, às vezes eu tô fazendo alguma coisa, me vem um versículo da Bíblia muito forte, assim, que eu entendo aquilo como sinal, mas naquele momento foi algo mais intenso para mim. Eu percebo, assim, que todas as coisas aconteciam da maneira como tinham que acontecer. Eu lembro que teve uma vez que eu tava muito angustiada com a questão da enchente, e aí eu fiz uma oração e pedi para Deus, assim, Deus, eu preciso de ajuda, porque eu preciso resolver a questão dos colchões, e tem muita gente que não tem onde dormir, e tá muito frio, e eu preciso resolver isso, me ajuda, eu não quero, eu lembro que eu pedi isso, eu não quero esse mérito para mim, eu quero isso para ajudar as pessoas, eu só preciso que tu me ajude de alguma forma. E eu tinha postado nas redes sociais um vídeo sobre os colchões. E aquele vídeo viralizou. E viralizou de uma forma muito rápida, assim. E através daquele vídeo eu consegui muita ajuda, né? Eu acho que foi um dos pilares, assim, pra gente conseguir tudo que a gente conseguiu em relação à verba de colchões. Eu acho que isso ajudou bastante. Então, eu pedia e ele entregava, eu pedia e ele entregava, mas numa intensidade muito grande. Sim. Né? Então, por isso que eu digo, assim, naquele momento eu sinto que eu fui preparada para saber o que fazer, né? Entendi. Muito bem. Me diga, qual pizza você mais gosta de comer? Doritza, com certeza. Bom, você que não conhece a pizza Doritza, busque aí referências porque é maravilhosa. É maravilhosa. Aconteceu uma cena, uma vez nós fomos jantar na casa da Marcela e naquele dia eu cometi uma imprudência absurda
A gente tomou ali foi 3 garrafas, eu acho. 2 ou 3 Uma garrafas. cerveja, não Não, foi? não, foi Mais? no apartamento. Ah, é? 3 garrafas. Espumante lá, sei lá. As coisas chiques da Marcela. E eu tava tonto indo embora pra casa. Uma coisa que eu não deveria fazer, eu não me orgulho disso, errado. E fui parado numa blitz. E o moço pediu para que eu assoprasse. E eu assoprei e não deu nada. E ele falou, não, assopra de verdade. Eu assoprei de verdade e não deu nada. Ah, isso é a mão de Deus. Né? Que horror, né? Cuidar de Deus. Minha irmã, então hoje você é diretora... Desculpa, eu lembro da moça. É diretora de uma faculdade. Isso. Qual é a faculdade? E, assim, se você puder me falar um pouco mais dela, missão, visão e valores. Qual é a faculdade? Onde é que ela é hoje? Me fala um pouquinho da faculdade. A faculdade é a Faculdade Unopar. Nós éramos até então um polo de apoio presencial. Então, o Unopar tem mais de 1.500 unidades entre o Unopar e a Anhanguera espalhadas pelo Brasil todo. E eu tinha a unidade, então, de Canoas como polo de apoio presencial. Nesse polo de apoio presencial, a gente tem cursos de graduação e pós-graduação. Também temos cursos técnicos e profissionalizantes. E agora, recentemente, a gente conseguiu a aprovação do MEC para nos tornarmos, então, uma faculdade em Canoas. Então, é uma vitória para nós. Eu acho que é um marco muito grande também para o município de Canoas, que recebe, então, hoje uma faculdade que vai começar a contar com cursos presenciais também. Então, a gente está na parte de regulamentação do MEC, já foi aprovado, tá tudo certo, agora só precisamos da visita do MEC para a gente poder dar seguimento nos cursos. Acredito que agora, já em agosto, né, a gente consiga já ter nossa primeira turma formada presencialmente. Legal. A gente vai iniciar com um curso de enfermagem presencial. Sim. Enfermagem é um curso muito forte para nós, né? Nós temos técnico de enfermagem e graduação de enfermagem no semipresencial e agora no presencial. E temos alguns outros cursos na área da saúde também, fisioterapia, nutrição, farmácia, são cursos mais voltados para a área da saúde. Biomedicina também é um curso muito forte para nós. E estamos aí com a faculdade presencial que fica na Avenida Inconfidência, número 460. Entendi, muito bem. Então, a primeira faculdade que vai iniciar é enfermagem. Enfermagem. E me diz uma coisa, para as pessoas que estão assistindo, a pessoa que quer fazer enfermagem, por que ela deveria escolher a Unopar? Porque, assim, a Unopar agora está começando, e a gente tem universidades com mais tempo ali, mais nome, assim, não mais nome, mas com mais tempo de trabalho de faculdade. Uhum. Por que elas deveriam escolher a Unopar? Qual é a vantagem que elas vão ter agora, ainda mais se na primeira turma? Na verdade, a Unopar, ela já tinha o curso de enfermagem no formato semipresencial, né? Nosso curso de enfermagem semipresencial, ele foi pensado de uma maneira, pensando já na rotina que o técnico de enfermagem, ele tem, né? Tem uma rotina de trabalho, uma carga horária de trabalho diferente, né? Então, o nosso curso, ele foi pensado para isso. E agora, com o curso presencial, a gente vem com esse diferencial também, com essas disciplinas moldadas de um formato que vai ser adaptado para ele. A gente tem uma das melhores plataformas de ensino criadas, né? Nós somos um dos maiores grupos educacionais do Brasil, então temos nome para isso. A gente traz também alguns convidados, né? Médicos, alguns enfermeiros do Brasil que tem uma influência grande na área para fazer cursos ou ser professor também desses nossos alunos. Vamos ter, então, todo o nosso corpo docente presencialmente. A gente tem também 3 laboratórios super equipados que fazem parte, então, dessa rotina do aluno. E aí o aluno depois vai para a parte prática, né? Então, a Unopar, ela já tem um nome no mercado forte, né? Tem um nome muito forte quando quando trata de produtos que são cursos semipresenciais e principalmente 100% online.
É uma empresa que está extremamente preparada para todos os desafios que acabam acontecendo, uma empresa que tem muita tecnologia e a gente traz, então, essa tecnologia para o aluno e o aluno consegue, então, vivenciar uma parte prática com qualidade. Entendi. E é o mesmo formato, vestibular, É o mesmo o mesmo formato, formato. E quando é exatamente. que tem uma data já? Vai começar agora, na próxima semana, começam as inscrições, né? A gente vai ter vagas limitadas para o curso. O curso, como ele é um curso presencial, a gente tem essa questão das vagas limitadas, né? Legal. E vamos ter nossa primeira turma formada em agosto. Que legal, entendi. E como é que elas podem entrar em contato para fazer essa matrícula? Pode entrar em contato através do número de telefone, o 31 15 9990, né? Através do WhatsApp ou então por ligação. E por lá a gente passa toda a orientação. E aí a gente acompanha se a pessoa tem já uma trajetória acadêmica, né? A gente analisa essa trajetória acadêmica, já vê o que vai ser aproveitado, o que não vai ser aproveitado. Se é a primeira faculdade, também consegue. Se é uma pessoa que fez Enem, também vale. Tem também, inclusive, descontos para quem fez o Enem. Sim. E também algumas condições especiais, assim, dependendo de como for a situação. O ideal é entrar em contato e conversar com a gente. E a pessoa pode ir lá conhecer. Eu quero ir lá Com conhecer, eu certeza. posso ir passear lá para ver como é que Pode ir funciona. lá, ver toda a nossa estrutura, né? Entrar dentro dos laboratórios, entender como funciona a nossa estrutura de laboratório. Se quiser acompanhar uma aula também tem essa Tem possibilidade. aula experimental? Sim. Que legal. Sim, a gente molda para o aluno para ele vivenciar também um momento com as turmas que estão em andamento, mas consegue sim ter uma visão, né? E Que conseguir se legal. enxergar naquele espaço ali, naquela área. Isso tem em outros lugares? Eu nunca ouvi falar que uma faculdade ela abre essa possibilidade assim de tu ir lá fazer uma aula. Tem Tem? algumas faculdades fazem a parte mais de portas abertas, né? Que é quando tu cria uma experiência para o aluno em outro período, para o Sim. aluno entrar ali e ter uma vivência, né? Mas o que a gente faz é, se a pessoa, o candidato, tem interesse em saber como é de fato, ele pode vir numa aula que está acontecendo e Legal. aí trocar uma ideia com o professor, com os próprios alunos e ter esse feedback já mais direto do aluno. Então, Sim. pode sim. Vocês estão crescendo muito, assim, acredito eu. Né? Tudo pelo um apoio muito grande, uma boa administração. Você acredita que daqui a pouco, ainda mais agora, com essa modificação, com esse grande avanço, será que pegar um lugar maior? Já passou pela cabeça de vocês isso? Na verdade, isso eu brinco que quem trabalha com escola, faculdade, tem que ser diretor e arquiteto também, né? Sim. Porque a gente sempre modifica muito as salas, né? Agora eu tô fazendo uma reforma de uma sala de aula, virou uma sala dos professores, enfim, eu vou modificando muitos ambientes. Mas sim, eu acho que se continuar crescendo, o que vai acontecer, né? Com o curso de enfermagem presencial é o primeiro curso. A gente tem outros Sim. cursos que a gente quer colocar aí que estão para entrar, né? Que eu acredito que em 2027 a gente já consiga dar início no MEC. Mas tem curso de psicologia, tem curso de Caramba. direito, tem Sim. curso de educação física, tem Sim. medicina veterinária, a gente tem a própria medicina, então tem outros cursos que estão nos nossos planos, assim, futuramente. E aí entra o ponto, né? Porque provavelmente a gente vai ter que ter uma ampliação da nossa área ali. Sim. Uma pergunta que as pessoas também podem ter, tem estacionamento? Porque às vezes Tem isso é uma estacionamento coisa um que... pouco na lateral, tem um estacionamento, Sim, em Confidência 410. entendi. Então tem o campus ali e do lado... Isso. O que é campus, na verdade? Eu falei campus, não sei. O que é um campus? Campus é um Campus é campus o... de estudo. Isso, exatamente. Entendi. E hoje você faz o que lá dentro? Hoje eu faço tudo. Nossa, eu faço a parte financeira, um pouco do operacional, eu lido com toda a questão da estrutura, penso de forma estratégica, né? Cuido da parte de marketing, faço os meus vídeos divulgando os cursos, então eu faço tudo lá dentro. Entendi. E qual é o maior desafio hoje para você como empresária?
porque tem que se preocupar também com os alunos, com o bem-estar dos alunos, que é uma grande preocupação da Unopar, ter esse cuidado com as pessoas. Qual é a maior, não dificuldade, mas o maior desafio que você tem hoje? Eu acho que a gente tem 2 desafios, assim, que para mim ficaram muito latentes nesse último semestre. Eu acho que um desafio que todo mundo está tendo é a gestão de pessoas, Sim. né? Então, isso é algo que a gente precisa pensar com muito carinho nos próximos momentos, assim. Eu acho que isso não é uma realidade minha, e sim uma realidade de todo o Brasil tá enfrentando isso. Né, eu falo com outros amigos que são empresários também, eles relatam a mesma dificuldade. E a outra dificuldade que eu enxergo também, não é dificuldade, né, mas eu acho que a gente precisa ter uma atenção especial é a parte de tecnologia. Eu acho que a gente está evoluindo muito, principalmente pela questão de IA, e eu acho que a gente precisa estar melhor preparado para a gente conseguir utilizar dessas ferramentas para poder ter um sucesso, né, nas áreas Sim. que a gente precisa. Então, eu enxergo esses 2 pontos como os pontos principais hoje em dia. E a pessoa que está assistindo, ela está saindo agora, por exemplo, do ensino segundo grau, ali está saindo do segundo grau, e ela está buscando uma universidade. Ela está buscando, ela quer fazer enfermagem, ou ela quer se preparar para o ano que vem, de repente, fazer algo que vai estar ali. E aí ela tem ali um portfólio de opções. Ela tem outras. Por que ela deve escolher a Unopar? Por que ela deve escolher a Unopar? Então, como eu te falei, Fábio, a Unopar ela é uma instituição nível Brasil, né? E eu acho que isso traz mostra a grandiosidade da Unopar. A Unopar tem mais de 45 anos de mercado. Sim. A Unopar, inclusive, foi a faculdade que, lá no início, foi a pioneira que trouxe o ensino à distância para o Brasil. E foi também uma das faculdades que ajudou o Ministério da Educação a implementar a educação à distância no Brasil. Então, vou te trazer um exemplo, assim, na pandemia, eu lembro que muitas faculdades elas não estavam preparadas para atender os alunos no formato que teve que ser feito, né? Sim. E a gente, na verdade, já estava preparado para aquilo. Então, a gente conta com muita tecnologia para atender os nossos alunos, né? Tem muitas áreas envolvidas, é uma instituição muito grande, uma instituição preparada que pensa na qualidade do aluno, que pensa na experiência do aluno. A gente está em constante evolução dentro dos nossos sistemas, pensando em como fazer, em como melhorar, em como trazer uma experiência melhor para o nosso aluno. Então, eu enxergo a Unopar como a pioneira em todos os sentidos para fazer com que o aluno tenha uma boa experiência. E a gente tem tecnologia, a gente tem uma estrutura boa e a gente tem nome no mercado, então por isso a pessoa pode escolher a Unopar que não vai ter algum tipo de problema. O que acontece muitas vezes é que a pessoa acaba indo para uma outra instituição de ensino e já teve situações como essa da pessoa chegar lá no final do curso e não conseguir o diploma. Caramba. Chegar lá no final do curso e dar algum problema com estágios e não conseguir finalizar o curso. A gente teve alguns recentes agora de algumas faculdades em Porto Alegre que estavam com esse problema. E na Unopar a gente tem eu falo com tranquilidade, porque durante todos esses anos trabalhando com a Unopar, a gente nunca teve um problema como esse, né? E nem vamos ter, porque realmente é uma instituição muito séria, né? Onde respeita muito o aluno e entende a seriedade do que precisa ser feito, né? Dentro das diretrizes do Ministério da Educação. Legal. 40 e quantos anos? 45, mais de 45 anos. Caramba. Sólida. Muito bem, minha irmã. Antes de entrarmos no ponto final, eu tenho umas 2 perguntas. 3 agora com essa que eu vou fazer. Você fez o treinamento de oratória quando era numa outra sala, era um pouquinho menor lá. O que representou o treinamento de oratória para você? Como foi a tua experiência no treinamento? Ajudou de fato você? Você tinha essas questões que você falou do pânico. Como foi para você, minha irmã? Nossa, eu acho que assim, o curso contigo foi um dos divisores para mim, né? Eu tava passando por um momento bem delicado mesmo, eu não tava acreditando mais em mim. Eu acho que é essa a fala principal, assim, porque
eu não estava sendo eu no meu eu completo, né? E tu trouxe essa conexão. Então, além de ser um curso de oratória, é um curso que me fez me reconectar, né, com o meu eu. E a partir desse momento eu consegui... Tanto que hoje eu falo com mais tranquilidade. Óbvio que eu ainda tenho, né, as minhas questões e alguns cacoetes de fala, mas eu consigo hoje ter esses momentos, consigo fazer entrevista, eu consigo participar de reuniões sem problema algum, eu consigo gravar vídeos, e então eu vejo que ele fez muita diferença na minha vida, assim. Agradeço muito por ter feito o curso e por tu ter insistido, porque eu não queria, tu lembra? Eu forcei. Forçou essa por parte uma depois boa... a gente corta ali. Minha irmã, uma pergunta muito importante. Qual é hoje, ou na verdade, o que dá sentido à sua vida hoje? O que dá a força que você precisa para levantar quando não tem vontade, para fazer as coisas quando não tem vontade, quando parece que nada tem solução? O que dá sentido para a sua vida nesse momento, minha irmã? Eu acho que é muito que eu te falei sobre o legado que eu quero deixar, né? Eu tenho uma ideia do que eu quero ser futuramente, da família que eu quero construir e de como eu quero que as pessoas lembrem de mim, né? Então, eu acho que isso faz parte dessa trajetória, assim. Eu gosto muito de desafios, então, pra mim, quando as coisas não estão legais, é aí o meu momento que eu percebo assim, agora eu vou fazer acontecer. Então, eu tento enxergar sempre o copo meio cheio, né? E eu acho que tudo tem que ser assim na vida, e é uma questão de como tu enxerga as coisas. Então, eu tento sempre enxergar o lado bom da vida, as coisas boas, o que aquilo tem para me ensinar, o que eu posso aprender com aquilo e aí poder evoluir. Mas eu penso isso, eu acredito que futuramente eu quero deixar um legado de ser lembrada como uma pessoa que batalhou, uma pessoa que teve garra, uma pessoa que não desistiu, uma pessoa que foi atrás, né, que não teve tempo ruim. Então, acredito que seja isso. Você faz a diferença no mundo? Com certeza, eu acho que todos nós fazemos, né? Você. Quero saber uma resposta assertiva sua. Você, Marcela, faz a diferença no mundo? Sim, faço. Ficou uma pausa agora. Não, porque é uma pergunta que Sim, faz faço. refletir. Faz refletir. É difícil, é uma missão. Mas, Fábio, eu acho que, volto a dizer, eu acho que todos nós fazemos diferença, né? A questão é como tu quer ser Mas você visto, reconhece entendeu? isso? Que faz a diferença no mundo? Sim, com certeza. Imagina, hoje tem algumas empresas, dessas empresas tem outras pessoas que acabam dependendo, a gente impacta a vida de muitas pessoas no dia a dia, né? Então a gente constrói isso junto, tanto com as pessoas que estão no teu meio, quanto as pessoas que acabam passando, né? Então, com certeza, eu acho que todo mundo faz, né, diferença no dia a dia das pessoas. Entendi. Minha irmã, última pergunta agora. O que é, e de forma muito assertiva, o que é pra você razão de viver? Razão de Essa de viver. forma assertiva, é uma coisa. Contextualiza pra mim, por favor. Razão de viver, na pior das hipóteses, no pior dos momentos, quando nada mais fizer sentido, aquele único ponto faz você continuar. Qual é esse ponto? Cara, eu deveria ter me preparado mais. O que faz eu me... Tem 30 segundos. Nada 25 nada segundos. mais faz sentido. Pense sobre isso. Pense sobre Vou isso. pensar. Antes de você sair, eu primeiro quero agradecer a todos que assistiram esse podcast.
passa muito rápido. Foi uma grande alegria ter esse momento com a Marcela, que é uma grande amiga. Para as pessoas que às vezes não conhecem a Marcela, a ideia que era trazer um pouco de quem é a Marcela, respeitando, claro, os limites que ela tem das questões particulares. Trazer também a questão da Unopar, que é uma grande faculdade, agora dando um grande salto. Marcela, últimas palavras aqui nessa câmera, antes de fechar. Você vai fechar hoje, olhando para essa câmera aqui, diga algo impactante, minha irmã. Vamos lá. Bom, queria agradecer, né, Fábio, por estar participando do podcast. Eu acho que é um momento, uma troca muito legal para as pessoas entenderem sobre as vivências de cada um. E o Fábio é uma pessoa muito especial para mim. Teve, durante alguns momentos mais difíceis da minha vida, o Fábio esteve presente e continua presente, né, na minha vida. E quem tiver interesse em também fazer o curso do Fábio, eu tenho certeza, assim, que ele é um transformador de vidas, né? Eu já indiquei algumas pessoas para ele, todas as pessoas, assim, falam super bem dele. Então, eu super indico o curso do Fábio para vocês. Não é só um curso de oratória, não é só um curso que aprende algumas técnicas, é um curso realmente que transforma a maneira de tu viver e enxergar a vida. Então, eu acho que o curso do Fábio é um presente que as pessoas deveriam se dar, né, para elas. Então, te agradeço, Fábio, por tudo e agradeço também pelo convite de estar participando do podcast. Obrigado. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Curte, compartilha, porque senão você não me ajuda e se você não me ajudar, aí vai ficar pior ainda a situação. Tchau.